estando presente o número suficiente de vereadores para permitir a abertura da sessão, conforme registro em livro próprio, invocando em nome de Deus, declaro aberta a 14ª sessão extraordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nos termos da lei número 28/2020, solicito que o vereador Adilson Passo Félix faça uma breve oração para darmos início aos nossos trabalhos legislativos. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, população, todos que estão nos ouvindo. Esse momento é um momento cedido pela Câmara Municipal para qualquer vereador, presidente, membro da sociedade que esteja aqui na Câmara, faça uma reverência ao nome de Jesus, Ele que criou tudo, que fez tudo. Então, esse momento, a gente, já em mandatos passados, elaborou essa lei, que antes do início da sessão fosse feita uma breve oração, pedindo que Deus esteja no meio desta reunião, que abençoe a decisão dos senhores vereadores. Eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, neste momento cedido pela Câmara Municipal, para nós fazer reverência a Ti, pedindo a Sua unção, a Sua compreensão e abençoando o trabalho dos senhores vereadores aqui, as suas decisões, abençoando toda a população de Jaguariaíva, o Executivo Municipal, que venha trabalhar em prol da sociedade de Jaguariaíva. É o que te pedimos e também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, coloco a ata da sessão anterior em discussão pelos senhores vereadores. A ata da sessão anterior extraordinária. Não havendo vereador que discutir, coloco a ata da sessão extraordinária em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo, manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Esta sessão foi convocada por meio do edital número 10/2025, para discussão e votação dos projetos de lei constantes na pauta de votação. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento ao plenário das matérias constantes na pauta de votação. Boa noite a todos. Segundo a discussão e votação, o projeto de lei de número 57/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei municipal do número de 2667/2017 e cria o Fundo Municipal de Defesa Civil e das outras providências. Segundo a discussão e votação do projeto de lei do número 58/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a doação de um veículo Renault Master para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e de Jaguariaíva, a APAI, e das outras providências. Segundo a discussão e votação, o projeto de lei do número 59/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei municipal do número de 3019/2025, para acrescentar cargo de agentes comunitários de saúde e agentes de saúde e das outras providências. Segundo a discussão e votação do projeto de lei substitutivo no número 49/2005, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos vereadores e servidores comissionados e efetivos da Câmara Municipal de Jaguariaíva e das outras providências. Primeira discussão e votação, o projeto de lei do número 62/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Saúde para o período de 2026 a 2029 das outras providências. Primeira discussão e votação, o projeto de lei do número 63/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do programa Nota Município, Nota Jaguariaíva, destinado a estimular a emissão de notas fiscais e o pagamento de tributos municipais e das outras providências. Primeira discussão e votação, o projeto de lei do número 66/2025, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o artigo 22 da Lei Municipal do número 2155/10,
para tratar do recebimento de salário enquanto o servidor público estiver preso. Senhor presidente, são essas as matérias que estão em pauta hoje. Já lida todas as matérias em pauta da sessão pelo primeiro secretário, dando continuidade à sessão. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 57/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 2667/2017 e cria o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNDEPC, e da outras providências. O projeto de lei já é de conhecimento, senhores vereadores, aprovado em primeira votação, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo... Senhor presidente, com sua permissão, eu gostaria só que o senhor pudesse fazer a leitura da súmula para que o público presente, que se encontra hoje, possa ter um pouquinho mais de conhecimento do projeto, que é um projeto voltado aos interesses da sociedade jaguarivense, pelo ilustríssimo prefeito municipal, amigo Jô Cozobador. Projeto de lei número 57/2025. Altera a Lei Municipal número 2667/2017 e cria o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNPDEC, e da outras providências. O prefeito de Jaguaraíba, do Estado do Paraná, José Slobodá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Fica alterada a redação do artigo 15 da Lei Municipal 2667/2017, que passará a vigorar com as seguintes alterações. Do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, fica instituído o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPDEC, com o objetivo de concretizar ações que minimizem os efeitos de desastres do município, pela execução financeira, orçamentária e captação de recursos financeiros e materiais, destinados às ações de respostas a serem executadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, vinculado ao gabinete do prefeito municipal, o qual será administrado pelo próprio Coordenadoria. Ficam acrescidos os artigos 16 a 23 na Lei Municipal 2667/2017, que passarão a vigorar com a seguinte redação. O Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPDEC, será gerido pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, com encargos especiais de gestão administrativa, financeira e fiscal do FUNPDEC. O FUNPDEC será gerido pelos próprios integrantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, CONPDEC, os quais não serão remunerados, com exceção do coordenador, sendo as atividades desenvolvidas consideradas como serviços públicos e relevantes. A súmula está aí, vereador Marquito. Vossa Excelência quer que leia completo? A justificativa, fazendo um favor, e antes do senhor fazer a leitura, o público aqui que você faz presente, nossos agradecimentos. Justificativa do prefeito. Tenho a honra de encaminhar a alta apreciação dessa egrégora Câmara Municipal, ou incluso o projeto de lei, que altera a Lei Municipal número 2667/2017, e cria o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNPDEC, e da outras providências. A criação de um fundo específico para gerir, fomentar e almejar um pronto atendimento em casos de desastres em geral, acaba concedendo maior autonomia no atendimento daquelas pessoas mais necessitadas e quem, em sua grande maioria, são as mais prejudicadas por sinistros naturais e suas intercorrências. Cumpre ainda ressaltar que, com as medidas citadas nesse projeto de lei, o município de Jaguaraíba visa cumprir e garantir o que a própria Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 6º, quando assegura a todas as pessoas os direitos sociais, dentre eles, direito à moradia e segurança. Esta é a justificativa que ora se apresenta, certos de que podemos contar com os senhores para aprovação deste importante projeto. Agradecemos antecipadamente.
Obrigado, presidente. Agora, então, está em discussão, né? Ok, vereador Marquito, pode discutir à vontade. Então, eu quero agradecer ao público aqui presente e para que eles entendam, né, qual o objetivo desse projeto, voltado principalmente às pessoas, como foi lido aqui pelo presidente, desassistidas, às questões de desastre, que se chama, na verdade, como antigamente, assentamento, que eram moradias em área de risco, principalmente em córregos e beira de rio, que com as chuvas, né, torrenciais levassem em perigo a integridade física das famílias. Aí, esse projeto ele cria um vínculo com o governo estadual, com o governo federal, em busca de recursos quando ocorrer esses fatos. Obrigado, senhor presidente. Lembrando que cria um fundo, né, vereador Marquito? Um fundo para a defesa civil. Às vezes, ali, lugar que está em risco, terá um fundo para que seja atendido essas pessoas. Mais algum vereador queira discutir o projeto? Senhor presidente, eu também quero discutir um pouquinho, porque a prefeitura também entra com recursos, né? Com os terrenos e também fazendo a terraplanagem para que sejam construídas essas casas. E essas casas têm que ser feito, o pessoal tem que procurar a casa como diz lá, Marquito, da habitação, né? Secretaria da Habitação, onde já tem mais de 4.000 pessoas inscritas lá, né? Então, serão tiradas as pessoas de área de risco, primeiramente, para depois ser sorteada, né? Então, o pessoal estão procurando, achando que às vezes há casa para todo mundo, mas vai ser tirada as pessoas de área de risco. Era mais ou menos isso, senhor presidente. Obrigado. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 57/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 58/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a doação de um veículo Renault Master para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguaribe, APAI, e da outras providências. Projeto de lei também de conhecimento dos senhores vereadores, já aprovado em primeira votação. Está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco em segunda votação o projeto de lei número 58/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei número 59/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 3019/2025, para acrescentar cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de saúde e da outras providências. Projeto de lei também já é de conhecimento dos senhores vereadores, já aprovado em primeira votação, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo o vereador que queira discutir o projeto, eu coloco o projeto de lei número 59/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes do projeto de lei substitutivo 49/2025, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos vereadores e servidores comissionados e efetivos da Câmara Municipal de Jaguaribe e da outras providências. Projeto de lei. Vergonha isso aí, rapaz. Vergonha. O pessoal vivendo com salário mínimo, mas vocês querem fazer isso? Projeto de lei substitutivo. Projeto de lei substitutivo 49/2025, com parecer
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Com parecer favorável, com a assinatura do Valdeci Cox, relator, Ademar da Costa Passos, presidente, Vinícius Cava Guimarães, membro. Não assinou. Projeto de lei número 49. Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, com parecer também favorável. Vereador Adilson Passo Félix, relator. Vereador Francilei Bartard de Oliveira, presidente. Vereador Marcos Francisco Ribeiro, membro. Também com parecer favorável, com assinatura dos 3 vereadores. Está em discussão os pareceres pelos vereadores. Em discussão única. Não havendo vereador que queira discutir os pareceres, eu coloco os pareceres do projeto de lei substitutivo número 49/2025 em votação única pelos senhores vereadores. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Como deu 6-6, deu empate. Eu sou favorável ao parecer. Favorável. Respeito na casa. Respeito. Está em primeira discussão o projeto de lei número 49/2025 pelos senhores vereadores. Respeito na casa. Está em discussão. Está em discussão o problema. Respeito na casa. Coloco. Está em discussão o projeto de lei número 49/2025. Está em discussão o projeto de lei número 49/2025 pelos senhores vereadores. Senhor presidente, gostaria de falar nesse momento. Já conversamos, é importante, até a gente entende, eu entendo exatamente o que vocês devem estar sentindo, porque, mesmo sendo vereador, o nobre amigo, a gente trata bastante com respeito, mas há essa diferença de escolha. Eu acredito, senhor presidente, que está no momento oportuno desse projeto sair de pauta, cancelar. Eu acredito aquilo que eu falei, nós temos condições de fazer um bom trabalho esse ano, mostrar para a população o que os vereadores literalmente estão falando. Então, a oportunidade está aqui. Eu acredito que está sendo vergonhoso para a nossa cidade. Eu não vou entrar em detalhe, porque aquilo que eu já falei sobre o projeto, todo mundo assistiu minha live, sou contra desde o início, desde a primeira vez o projeto apresentado. Eu gostaria de pedir, pela saúde moral desta casa, esse projeto sair de pauta e não vir à votação. Questão de ordem, senhor presidente. O projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Também gostaria de dar umas poucas palavras. Primeiramente, começar aqui pedindo aí desculpa a vocês pelo rumo que está tomando a situação desse projeto. A minha posição quanto ao projeto, todo mundo já sabe. Tenho o mesmo pensamento do vereador William, ainda há tempo de rever essa situação e retirar esse projeto de pauta, tendo vista que a grande maioria dos nossos trabalhadores hoje conta com um salário desse para passar o seu mês a mês. Então, ainda há tempo da gente voltar atrás e não deixar, não permitir que esse projeto vá à votação. O vereador lá atrás, no ano passado, que resolveu colocar o seu nome à disposição da população para estar aqui representando o povo, ele sabia do valor da remuneração que ia receber. Para hoje achar que esse valor é um valor baixo é um pensamento que não me entra na cabeça. Então, ainda há tempo da gente rever e tirar esse projeto de pauta. Peço encarecidamente à mesa, ao senhor presidente, que a gente tome essa atitude e retire esse projeto de pauta, para que a gente não envergonhe a instituição, a Câmara.
Está em discussão o projeto de lei pelos senhores vereadores. Senhor presidente, aproveitando a fala dos nossos colegas, com todo o respeito que a gente tem por todos os vereadores aqui, não estamos aqui para crescer em cima de ninguém, né? É um momento oportuno, como os colegas falaram, não só de retirar de pauta ou, de repente, derrubar o projeto, né? Então, era isso, mais nada. Mais algum vereador? Mais algum vereador queira discutir o projeto? Não havendo vereador. Respeito na casa. Respeito. Coloco o projeto. Coloco o projeto de lei. Coloco o projeto de lei número 49, substitutivo 49/2025, em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Eu voto. Está aprovado com o meu voto, Minerva. Está aprovado. Está aprovado. 6-6 está aprovado. Coloco em discussão única. Respeito na casa. Respeito. Coloco em discussão única. O projeto já foi aprovado. Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes de legislação de lei do projeto número 62/2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Saúde para o período 2026 a 2029 e das outras providências. Comissão Permanente de Legislação, Comissão Permanente de Saúde, Higiene e Bem-Estar e Assistência Social. Conclusão. Com parecer favorável, relator Alencar Alves de Melo, presidente Rodrigo José Duarte, Alan Tafarel Cardoso Monteiro, membro. Também com parecer favorável, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 62/2025. Também com parecer favorável, Valdeci Cox, relator, Ademar da Costa Passos, presidente, Vinícius Cava Guimarães, membro. Está em discussão os pareceres do projeto de lei número 62/2025, em discussão única os pareceres do projeto de lei 62/2025, pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco em votação única os pareceres do projeto de lei 62/2025, pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade os pareceres do projeto de lei 62/2025. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 62/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Saúde para o período de 2026 a 2029 e da outras providências. Está em primeira discussão pelos senhores vereadores o projeto de lei número 62. Não havendo... Senhor presidente. Não havendo vereador que queira discutir... Está em discussão o projeto? Oi? Está em discussão o projeto? Está em discussão o projeto de lei 62/2025, o do Plano de Saúde, isso. Tá, então, com a sua permissão, né, mais uma vez, pro... Respeito, senão eu vou ter que suspender a sessão. Eu gostaria de falar a respeito desse projeto da saúde, que é muito importante. Inclusive, tem um menino aqui, filho da terra também, que faz parte da saúde, o Rato, perdão pelo apelido, tem auxiliado muito, né, ao nosso município de Jaguaraíva, tem atendido, ele trabalha lá em Arapoti, na saúde de Arapoti, né?
e quando a gente solicita alguma coisa da parte dele, sempre está pronto em nos atender. E sempre foi assim também em Jaguariúna, não foi diferente quando o Hospital de Araputi estava em reforma, quando tinha precariedade na saúde, e hoje lá está uma beleza, e a gente espera. Eu não posso fugir do assunto, a gente tem que ser pertinente ao edital que está a convocação, e o regimento não determina que a gente fuja dos assuntos pertinentes aos projetos aprovados hoje. Esse plano de saúde é importante para os convênios, tanto também, como eu falei no projeto anterior, das esferas estaduais e federais para o município de Jaguariúna. Ou seja, equipamentos, insumos, convênios. Então, é interessante que seja aprovado porque o prefeito precisa, com urgência, desse projeto para que possa dar mais sustentabilidade na área da saúde, que a gente sabe que é bastante complicado, porque a demanda hoje é muito grande, então a gente precisa desse projeto de aprovação de todos. Obrigado. Está em discussão. Está em discussão. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto, coloco em primeira votação o projeto de lei 62/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes do projeto de lei 63/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do programa de Nota Município, Nota Jaguariúna, destinado a estimular a emissão de notas fiscais e o pagamento de tributos municipais e de outras providências. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, com o parecer favorável. Vereador Adilson Passo Félix, relator. Vereador Francilei Baitara de Oliveira, presidente. Vereador Marcos Francisco Ribeiro, membro, com parecer favorável. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Valdeci Cox, relator. Ademar da Costa Passos, presidente. Vinícius Carlos Mirais, membro. Com os pareceres todos favoráveis, está em discussão única pelos senhores vereadores os pareceres do projeto de lei número 63/2025. Não havendo quem queira discutir, coloco os pareceres do projeto de lei número 63/2025 em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Agora, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 63/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do programa Nota Município, Nota Jaguariúna, destinado a estimular a emissão de notas fiscais e o pagamento de tributos municipais e de outras providências. Está em primeira discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 63/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes do projeto de lei número 66/2025, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o artigo 22 da Lei Municipal 2155/2010 para tratar do recebimento de salário enquanto o servidor público estiver preso. Projeto de lei número 66. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Vereador Adilson Passo Félix, relator. Vereador Francilei Baitara de Oliveira, presidente. Vereador Marcos Francisco, membro. Com parecer favorável com a assinatura dos três. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 66/2025.
Valdeci Cox, relator. Ademar da Costa Passos, presidente. Vinícius Cava Guimarães, membro. Não assinou. Com assinatura dos dois. Valdeci Cox, que é o relator, o presidente, que é o Ademar da Costa Passos. Esqueci. Não. Então, está em discussão única os pareceres do projeto de lei número 66/2025. Senhor presidente, só gostaria de falar que há uma dúvida nesse projeto e tem muita gente, inclusive, quando eu li, estou com uma certa dificuldade de compreender exatamente o que, de fato, está melhorando nesse regulamento do artigo 22 aqui, e tem muita gente achando que está criando esse pagamento. Não. Então, eu gostaria, se há a possibilidade do jurídico dar uma palavrinha sobre esse projeto. Vossa Excelência quer que aprove os pareceres primeiro ou quer a explicação antes? Antes do parecer, só para a gente ter o conhecimento. Peço ao jurídico, doutor Matheus, que dê uma explicação sobre esse projeto, por favor. Boa noite. Você está ligado? Tá? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, a todos os cidadãos aqui presentes hoje. O projeto de lei do Executivo, número 66/2025, ele foi criado a fim de regulamentar uma possível confusão que havia no Estatuto do Servidor Público de Jaguariaíva, que é a Lei 2155 de 2010. Essa lei já previa para o servidor que estivesse preso um pagamento de 2/3 quando preso em flagrante ou preventivamente e um pagamento de 1/3 do salário do seu subsídio quando ele estivesse preso condenado, em condenação que não implicasse a perda do cargo. Esse auxílio ele já é previsto tanto na Constituição quanto em lei federal, a lei federal do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, e a fim de estabelecer uma regulamentação própria na cidade de Jaguariaíva, nessa situação, foi criada essa legislação justamente para que evitasse confusões. Esse auxílio ele é pago para a família do servidor preso e é de competência da prefeitura, propor esse auxílio, e foi feito por eles. Justamente para evitar essa possível confusão na aplicação da lei. Se aplicaria o Estatuto do Servidor ou a Lei Federal 8112 de 1990. Então, se criou essa lei nos moldes da Lei Federal e a fim de melhor esclarecer como será feito o pagamento nessa situação. Então, o servidor que estiver preso preventivamente ou em flagrante, ele vai continuar a receber o salário justamente para casos de pensão ou algum desconto no pagamento que ele precise fazer. E, caso ele seja recolhido, então a família tem direito a esse auxílio. É um auxílio que já é previsto em termos federais, a gente só está trazendo uma regulamentação a nível municipal. Bom, doutor, não está se criando um valor a mais, nada que vai ser usado, pago, nada, né? Só está regulamentando, não está criando uma taxa a mais ou um valor a mais, ser pago, nada, nisso? Não está se criando nenhum valor extra. Esse valor é o valor que já seria pago de salário ao servidor, com alguns decréscimos em virtude da condição dele de preso. Mas já é um gasto que já estava previsto, por assim dizer, mas, como é direito do servidor, deve ser mantido, mas regulamentado de forma a não gerar prejuízo ao erário, mas também garantir um direito tanto do servidor quanto da sua família. Obrigado, doutor. Então está, como já explicado, então coloco, mais algum vereador querer discutir os pareceres? Não havendo vereador querer discutir os pareceres, coloco os pareceres do projeto de lei número 66/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Agora coloco em primeira discussão o projeto de lei número 66/2025, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o artigo 22 da Lei Municipal número 2155/2010, para tratar do recebimento de salário enquanto o servidor público estiver preso. Está em discussão pelos senhores vereadores.
Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco em primeira votação o projeto de lei número 66/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Está aprovado pela maioria. De acordo com o edital de convocação número 10/2025, reforça a convocação para a 15ª sessão extraordinária a ser levado a efeito no dia 13 de junho, às 20 horas, nesse mesmo recinto. Ao dar por encerrada a sessão, agradeço a presença dos senhores vereadores e de todos. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.